Eu sou a doutora Isabel Romani, estou apresentando o programa Saúde em Foco, que eu trago entrevistadores para promover conhecimento sobre saúde e bem-estar. Oi pessoal, eu sou a doutora Isabel Romani, estamos novamente para mais um programa Saúde em Foco e hoje estamos com o urologista Dr. Humberto Pelaquim. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceitado o meu convite, Humberto. Obrigado eu pelo convite, prazer estar aqui com vocês. E Humberto, eu gostaria de saber um pouco sobre por que você escolheu a urologia para fazer de especialização. Bom, eu sempre fui, desde pequeno, acompanhei meu pai no hospital, né? O pai me carregava, né? E eu sempre sabia que ele estava operando. E acho que isso me levou a ter uma preferência por área cirúrgica, né? Desde do segundo ano de faculdade, entrava com ele em cirurgia, ajudava ele de alguma forma. E quando eu fui chegando nessa decisão, né, eu estava na dúvida, não sabia exatamente o que eu queria. Sabia que eu não queria ginecologia e também vascular, não gostava muito. E meu pai achava até que eu tinha que fazer plástica, sabe? Mas eu gostava coisa mais diferente, assim. Então, na urologia, a gente trabalha com todo o público, né? Desde criança, mulher, homem, adulto, idoso. E a gente pode fazer cirurgias desde cirurgias pequenas, cirurgias abertas, cirurgias endoscópicas, agora cirurgia robótica, com muita tecnologia. Então, acho que isso me atraiu bastante e eu tenho pedra no rim, né? Desde os 10 anos, então também foi Você sempre foi um paciente do urologista, então? Já fui meio paciente, meio médico, né? Que interessante. Então, para quem não sabe, o Humberto é filho do Dr. Ari Pelaquim, saudoso Ari, que é o excelente médico cirurgião que a gente teve em Mococa, e aí por isso que ele voltou aqui para nossa terrinha, né? Retomou as origens, fez a residência, Poços do Fora e voltou. Já está uns bons anos aqui, né, Humberto? Desde 2008. Já tem um tempinho. E eu gostaria que o pessoal acha muito que o urologista só trata homem. Então eu gostaria que você falasse um pouco, como você falou, que trata mulher, trata criança, pouco mais o que abrange a urologia. Começando pela criança, né? A gente, no menino, né? O mais que a gente atende é fimose, alguma alteração do testículo, né? Algumas malformações também. Na menina, tem a parte de infecção urinária, que é também frequente. Tanto no homem quanto na mulher, meninos, né, meninas, a enurese noturna, uma coisa que acomete com uma certa frequência. E na mulher, a gente trata bastante infecção urinária, incontinência urinária, mulher também tem pedra no rim, né? E a parte oncológica também, que pode acometer a mulher, tanto tumor de bexiga, tumor de rim, né? Que às vezes a gente tem que tratar também. E no homem, tudo isso, mais a próstata, que é muito incidente o câncer de próstata. Carro-chefe, né? É o câncer que mais mata o homem, né? Sim. E tendo esse gancho aí do câncer de próstata, quando que a pessoa deve começar a fazer o acompanhamento no urologista? Olha, hoje é protocolado, né, que o homem com 45 anos que tenha antecedente familiar, né, pai, irmãos, tio, ou da raça negra, que também é mais acometida, que eles comecem com 45 anos. Já a população em geral a partir dos 50. E esse rastreio, pessoal, é muito importante, porque no homem é o principal câncer, né? Sim. Do homem, e na mulher são das mamas, então é muito importante esse rastreio. Tem ainda muito um tabu, né? Sobre o toque, não querer fazer toque e tudo mais, mas é importante marcar essa consulta, ter uma conversa com o urologista e começar a seriar PSA, tem vários exames hoje em dia não invasivos. Sim. Então, perder esse tabu à toa, né? Porque você fica com uma vergonha boba que muitas vezes pode tirar a sua vida. Sim.
porque a gente faz, né, tanto o exame de sangue, o PSA, quanto o exame de toque. Nenhum é 100%, então um complementa o outro, e como você disse, é importante seriar esses exames, porque quem está te acompanhando sabe, ano passado não estava assim, então também pode, às vezes até está dentro do normal lá, mas só que o ano passado estava bem menor. Aumentou muito rápido. Então teve um aumento exponencial aí. E hoje, para ajudar, para quando a gente tem dúvidas também, a gente hoje tem à disposição a ressonância magnética da próstata, que é uma coisa que hoje é quase muito difícil você não, se você tem alguma desconfiança, alguma suspeita, de você não pedir, né, uma ressonância. E se a ressonância traz mais esse dado, suspeitando mais ainda, aí você já vai para a biópsia e aí você vai confirmar ou não esse câncer de próstata. E atualmente, geralmente, a biópsia é rápido, porque o pessoal tem medo, né, de ter dor. Como que funciona um pouco mais essa biópsia? Achou um tumorzinho, tem que fazer a investigação, como que funciona, Humberto? Assim, o PSA teve uma alteração muito grande, você vai desconfiar. O toque tem um nódulo, você tem que fazer biópsia. Se tem nódulo, tem que fazer biópsia. Agora, o PSA está na dúvida, você vai, e o toque é normal, você faz uma ressonância. Está suspeito? Biópsia, né? Então, a biópsia hoje, ela é feita com sedação, então o paciente não tem nada, não vê. Não, faz na clínica mesmo. Na clínica, né? Com sedação. E com sedação e com anestesia local, né? Então, além de não lembrar de nada, o paciente também não vai ter dor. Que bom. Né? Então, é uma coisa tranquila. É lógico que pode ter alguns eventos aí, alguma infecção, algum sangramento, mas isso assim, se a gente for ver... São todos tratáveis, né? Tratáveis e acontece pouco, muito pouco. Então, é uma coisa segura a se fazer em caso dessa suspeita. Né? E eu sempre falo para os pacientes, o pessoal antigamente, hoje em dia já mudou um pouco essa cabeça, mas antigamente o pessoal tinha muito medo. Não pode procurar não, se não acha. Né? Tinha muito esse tabu aí. Então é o contrário, pessoal. Tem que procurar, tem que investigar, tem que ir no médico, mesmo se não tiver sintoma, né? Por isso que tem os protocolos, porque quanto antes achar, antes tem tratamento. Hoje em dia os tratamentos são ótimos. Não, porque se você começa a ter sintoma, já é um mau sinal. Aí é sinal que às vezes você nem cura tem. Isso. Então, se você faz o diagnóstico precoce, né, e com ainda no começo, a chance de cura é mais de 90%. Então. Agora, se você deixa, quando esperar ter sintoma, você pode ter passado do ponto e ter perdido a chance de ter cura, né? Então, imagina, 90%. Então, parar com esse medo de investigar e tudo mais. Isso daí é essencial, é a principal coisa que a gente quer levar nessa entrevista, né? Coisa de homem, né? Da masculinidade. Mas tá sendo melhor, não tá? Essa aceitação? Não, sem dúvida, nossa. Mudou muito já, né? Eu já atendi paciente que até ajoelhou no chão para não fazer exame, entendeu? Você não vai fazer exame se o cara também não quer, o cara é contrariado. Sim. Mas é uma bobeira, né? É tão rápido. E eu falo que é tão rápido que não toma nem gosto. Como diz meu pai, não é então um encontro que ele fala, eu vou pro meu encontro com o urologista. Não chega a isso, não. Não chega nem perto disso. Então, fora isso, pessoal, ele também falou de anurese noturna. Enurese noturna. Então, é um termo bem específico médico, eu gostaria que você conversasse um pouquinho mais em crianças, né? Enurese noturna é a perda de urina pela criança, mais na criança, pode ter em adulto também, mas é mais comum na criança, que ela passa a ter controle do esfíncter, né, da urina, larga as fraldas, porém à noite ela faz xixi na cama. E ela não acorda. Ela continua molhada, nem sabe que fez xixi, nem percebe. E o pai, a mãe insiste, ensina e fala, mas a criança não levanta, não acorda.
Então, sabe-se que é uma falta ainda, né, de maturação do sistema nervoso que passa essa sensação de plenitude, né, de sensação de bexiga cheia, que faz você despertar. A gente está dormindo, hoje adulto, a gente sabe, você está lá, a bexiga começa a incomodar, aquela vontade de urinar, a gente acorda e vai ao banheiro. Sim. Muitas vezes puto da vida, né, porque está dormindo sono gostoso, tem que ir no banheiro. E a criança não desperta. Às vezes ela faz uma ou duas, escape, né? não é um escape. Ela não desperta e faz xixi. Então, na literatura fala que todo ano, de todos os enoréticos, né, todas as crianças que têm enurese, 15% se curam sozinho. Só que às vezes a sua criança demora, os que não estão no 15%, então chega às vezes 11, 15 anos e ainda faz xixi na cama, entendeu? O tratamento é baseado principalmente em terapia comportamental, né, que você vai tentar educar essa criança a ter essa sensação. Então hoje a gente tem uns alarmes que tem um sensor que ele fica na cuequinha, na calcinha, no pijama, que seja, e com uma buzina aqui, põe no braço, no véu. Então começou a molhar o sensor, já desperta. Para ele ter buzina, né? Para quê? Para que ele associar, para que ele associar que tá querendo fazer xixi, acorda. E aí é um pouco mais demorado isso, mas é o que, assim, é o mais eficaz. Interessante. Tem medicamentos que vão ajudar, mas se você não fizer isso, só o medicamento, é muito comum, você para com o medicamento, ela volta a fazer xixi. Para, volta. Ensina mesmo o corpo. Então você vai ensinar o sistema de biofeedback que eles falam. Então tem que estar associado, porque o remédio dá certo e faz a criança ter mais essa sensibilidade, mas ele tem que estar educando o sistema nervoso dele para poder ter isso daí mais fixado e dar certo. Porque se depois você tenta tirar o remédio, às vezes ele volta. Sim, para manter o tratamento. Muito interessante. Eu mesmo aprendi aqui, que não é bem minha área. E eu vou chamar um vídeo para vocês sobre varicocele, vocês vão ver. Você sabia que varizes não dá só na perna? Acompanhe esse vídeo que eu vou te contar. Quando se fala em varizes, muita gente só lembra das varizes na perna, acha que não dá em outro lugar. E tem sim, existem as varizes no ânus, que são as hemorroidas, que é muito comum, e tem as varizes no testículo do homem, que são varicocele, que muitas vezes a pessoa tem que operar porque pode até causar uma infertilidade. E então, quando você tem ou hemorroida ou varizes testicular, é importante ter um acompanhamento com vascular, porque você pode ter uma associação com as varizes na perna e às vezes nem sabia. Então, às vezes você tem um peso, um cansaço que você não entende e você tem uma varize interna lá na perna. Gostou dessa dica? Você conhecia ou não outras varizes? Então, reposta esse vídeo, compartilha e continua me seguindo. Então, nesse vídeo, vocês viram que varizes não é só em perna. Varizes também tem em outros lugares e tem homens que acometem varizes no testículo. Sim. Que chama varicocele. Varicocele. E aí eu gostaria que você discorresse um pouquinho sobre isso, Humberto. Então, a varicocele, elas são as veias do plexo pampiniforme, que é do cordão inguinal, né? Que elas saem do testículo de volta ao corpo, como se fosse retornar o sangue para o coração. A varicocele é quando essas veias elas perdem a funcionalidade das válvulas dela. Então começa aquela congestão e pior ainda quando acontece o refluxo. Em vez dela subir, ela volta para baixo. E isso daí provoca uma série pode provocar uma série de alterações, como a liberação de radicais livres e tal, provocar aquele estresse oxidante e causar alterações na espermatogênese, na geração dos espermatozoides. Então, a varicocele é a principal causa masculina, o principal fator masculino de infertilidade. Então, se você for ver nos homens,
40% dos homens inférteis, o motivo é a varicocele, né? Além disso, pode dar alguns sintomas de peso no testículo, um desconforto, que muitas vezes é o que chama atenção. Tá? Às vezes ela não é uma coisa visível, olho nu, ao exame também é difícil, mas que a gente, a maioria das vezes, pede um ultrassom, né, com Doppler até, para perceber esse refluxo, confirmar esse refluxo. E pode, se não tratado, dependendo da intensidade desse refluxo, né, do grau dessa varicocele, ela pode até trazer uma certa atrofia do testículos, e hoje se discute muito se não é motivo até de diminuição da produção de testosterona no homem mais adulto, idoso, né? Então o ideal é o tratamento. Então o ideal é o tratamento. Até quando eu fazia residência, eles falavam que a indicação de cirúrgica para varicocele era só mesmo caso de infertilidade. Agora já existe essa abrangência maior. Poucos casos de dor, porque às vezes você operava a varicocele e não resolvia a dor, tá? Mas agora já se pensa nessa questão da testosterona ainda, mas é bom, se tem tem algum sintoma ou ver, né, um vasinho visível ali, é bom procurar o e não é aquele vasinho que você vê na pele, né, roxinho ali, né? É lá dentro da pele, é debaixo da pele. Então é mais um exame mesmo, e o exame de Doppler, né, que você falou, que dá pra ver. Isso. Interessante. E o Humberto também, ele estava comentando comigo que ele trata bastante, voltando um pouco para as crianças, fimose. Sim. Né? Então, eu gostaria que você conversasse um pouco mais sobre isso. Até quando que é normal? A fimose, né, seria o excesso de pele do prepúcio ali do pênis. E a fimose verdadeira seria aquela que quando você volta, ela expondo a glande, ela forma um anel e não retorna. Ou então não deixa nem você expor a glande, né? Sim. Então seria a fimose verdadeira. Agora, tem o excesso de pele também do prepúcio que não tem esse anel, mas que muitas vezes atrapalha, fica sobrando muito, parece uma tromba de elefante, a gente fala. Esteticamente, vamos dizer mais. Esteticamente, mas atrapalha também do ponto de vista de higiene, de dar odor, de causar o que a gente chama de bala no post-it, que seria como se fosse uma micose ali, né? Fungo se aproveita, porque por causa da umidade, o calor que fica ali dentro, então acaba desenvolvendo essas infecções por fungo, né? Contaminação por fungo. E assim, você trata com pomada e tudo mais, mas se for de recorrência, fica recorrente, né? Então é uma indicação de cirurgia também, né? E então a gente costuma operar esses casos, criança a partir dos 3 anos já está autorizada a operar. Você vai ver se já houve uma tentativa de tratamento com pomada, creme, que você faz aquela massagem para ver se você descola, porque existe também, né, as aderências ali da pele. Então depois do tratamento, se não foi tentado ainda, geralmente mais até o pediatra que aborda dessa forma, e depois eles já mandam para a gente já como se for indicação de cirurgia mesmo. A gente sempre pergunta, mas a maioria acaba indo para cirurgia, né? E é uma cirurgia bem segura, né? Bem rápida. Muito. As mães que ficam apreensivas com os filhos. Hoje em dia a gente faz, não existe nem internação, né, para isso. A gente faz em sistema ambulatorial. Já vai de a criança vai para o centro cirúrgico, faz a sedação, a cirurgia. Acabou a cirurgia, acordou, já vai para casa. E, pessoal, hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre cálculo renal, que eu acho que é o dia a dia aí do urologista. Então eu gostaria que você conversasse um pouco as indicações, quando procurar, se é mesmo fator genético, discorresse um pouco sobre o assunto. Olha, os cálculos renais, eles tendem a se formar, pode ser por um distúrbio de absorção, né, excreção do rim, pode às vezes ser
uma absorção errada do próprio intestino. E quanto mais concentrada a nossa urina, mais fácil fica. Então, por isso que todo mundo fala para tomar bastante líquido, água principalmente, suco de fruta natural. Para quê? Para a gente diluir essa urina e dificultar a agregação ali desses sedimentos para não formar cálculo, né? E assim, eles, quando estão se formando, são pequenos, dificilmente eles dão dor, né? Causam dor, a famosa cólica renal, de rolar no chão e tudo mais. Essas aí já são cálculos um pouquinho maiores, que também não são nem tão grandes, né? 4, 5 milímetros já causam estrago. Mas quando eles entram no canal do ureter para descer para a bexiga, daí que eles vão causar realmente dor, né? Até chegar na bexiga pode causar vários episódios de cólica. Vários dias, né? Muitas vezes. Às vezes dias, porque depende muito da anatomia da pessoa. Às vezes o cálculo é pequeno, mas o ureter também é fininho, né? Então é difícil. A gente sabe que até 5 milímetros é uma chance muito boa de ser eliminado espontaneamente. Mas depende de cada paciente. Mas depende um pouco também da anatomia. E eles não são lisinhos também, né? Eles são tudo meio que espiculados e tal. Parece que esse carrapicho, né? Isso. Um outro dia uma paciente falou que parece o coronavírus. Então, assim, esses são os mais comuns, assim que tem a dor, né? Uma obstrução, uma dificuldade de passagem, drenagem da urina que vai causar a dor. É lógico, existem aqueles cálculos maiores que ficam no rim e que às vezes eles também não dão dor. Mas a hora que eles vão passar para a pelve renal, que é como se fosse um funil, eles não passam nem dali. Então ali eles causam dor também. Então esses também são os chatos, né, que causam muita dor. E tem aqueles cálculos coraliformes, né, que tomam a forma do rim, que estão associados à infecção urinária e são muito volumosos, né, é como se fosse um pudim, né, assim, na forma, eles tomam a forma do rim mesmo. E sempre esses pacientes, a maioria deles não tem dor nenhuma. Eles têm o quê? Infecção, uma atrás da outra. Por isso que é importante investigar a infecção urinária. Sim, recorrente. Porque eles, vocês vão ver que, nossa, mas como que não tem dor? Não tem dor, é muito difícil. Porque ele está lá em cima do rim ainda, a dor é mais quando ele desce. E ele a gente fala coraliforme porque ele toma uma forma de coral do mar, de fundo do mar. E às vezes até chifre de veado, que ele fica preso no formato do rim, ele não vai até a pelve renal ali, o funil, obstruir, então ele não dá tanta dor. Só que dá essa infecção urinária porque tá um pouquinho ali, a urina tá ficando um pouco presa ali, o próprio cálculo, ele tem bactéria nele. Tá. Então, você trata, resolve, porque aquela urina que está ali banhando, você tratou. Só que logo as bactérias que estão ali no cálculo mesmo, começam a se proliferar novamente e outra infecção. Então, infecção de urina recorrente deve ser investigada, pessoal. Por isso que é importante. Sim. Isso aí. Não é nada, é só uma infecção urinária, mas ver que tem aí pelo menos mais de 4 no ano, tem que ser investigado por urologista. Pode ser um dos motivos. Pode ser, né? E se não for, tem vários outros, né? Sim. Motivos que tem que ser investigado. E aí, se a pessoa tiver um cálculo desse tamanho, geralmente tem que fazer mesmo procedimento cirúrgico, né? Sim. O mais tradicional e que, assim, em centros maiores ele está em desuso, né? Por causa da tecnologia que a gente tem disponível hoje. Mas a tradicional, você abre a cirurgia aberta, que você abre o rim como se fosse um pão para você passar manteiga. Você abre, tira o cálculo inteiro. Porque praticamente. Ele não vai sair quebrando, ele é muito grande. E você depois fecha o rim. Você resolve a cirurgia. A parte ruim dessa cirurgia é que você acaba tendo um pouco de perda de função
do rim decorrente dessa cirurgia, né? Dessa abertura. E nos que você grandes faz. centros, o que é feito já? Então, hoje você tem já tem tempo, né? Que tem a percutânea, só que cada vez mais evoluída. Como também você tem a uretero litotripsia flexível, né? Que você sobe. Então, hoje eles estão fazendo até combinada. Só que você tem que ter 2 equipes de urologia. Você entra por baixo e tudo com laser, só que é laser de alta potência. Laser que vai quebrar o cálculo. O laser vai quebrar o cálculo. Então são lasers assim, hoje é de um valor, o custo desse laser é de R$900 mil para cima. Sim. Então entra uma equipe por baixo, começa a quebrar a parte de baixo para cima e a outra vem por aqui pelo lado, vai abordando por cima ou pela lateral também. E então, o cálculo sai pelo próprio ureter, os pedacinhos, vamos dizer. Porque isso daí, na verdade, você pulveriza o cálculo. Sim. Né? Então, vai saindo na urina, aqui você entra e sai cálculo. Então, hoje a tecnologia é muito boa. Muito boa. Muito boa. E a infecção urinária? Eu gostaria que você falasse, tem muito idoso que tem infecção urinária recorrente. Então, assim, se tem alguma dica, às vezes o uso de fralda que predispõe, ou, né? Eu gostaria que você desse uma dica nesse sentido aí para os idosos. A população que mais tem infecção recorrente, né? A mulher e geralmente o idoso. A mulher idosa, acho que até mais que o homem, né? Por conta... no caso dos idosos, principalmente esses que fazem uso de fralda, é uma coisa que colabora, né? Até mais a mulher do que o homem, por conta da uretra ser mais curta na mulher. Então, acaba aumentando a população de bactéria que você tem na região do períneo, ali, perianal, que é natural a gente ter, só que você aumenta essa população, então você facilita a colonização da uretra e da urina, né? Então, muitas vezes essas mulheres também, ou homens, têm já diabetes, tem alguma doença associada que vai facilitar. O homem não consegue esvaziar direito a bexiga, então sempre fica um resíduo. Sim. Então, assim, são vários fatores, né? Mas a fralda, sem dúvida, não deixa de ser. Mas consegue tratar. Vamos dizer, ajudar, sim, auxiliar, você né? Consegue tratar. E nesses pacientes idosos, muitas vezes você nem trata, na verdade. Sim. Porque eles já estão colonizados. Então, a gente chama de bacteriúria assintomática. A pessoa tem a bactéria, mas eles vivem em paz, sim, convivem, né? Pode ser que em algum momento tenha um desequilíbrio e cause infecção. Aí... esse idoso vai ter por exemplo, uma falta de apetite, às vezes ele vai ficar agressivo, às vezes ele vai querer, não quer conversar. Então você vê a mudança de comportamento nele. É difícil ter febre, queixador, né? Então você vê mais por aí você trata, você tem que tratar. Então, olha que interessante que ele está falando. Então, às vezes um idoso que é o idoso que tem infecção de recorrência, muitas vezes não precisa ficar sendo tratado com vários antibióticos, às vezes vai até afetar a função renal dele e tudo mais pela idade. Então, por isso é importante o acompanhamento com o urologista, que ele vai saber a hora correta de tratar ou não. Sim, e você acaba fazendo uma seleção de bactérias cada vez mais resistentes. Chega um momento que você não consegue nem ter um antibiótico que vá resolver aquela infecção. Isso está acontecendo cada vez mais, né? Sim. Explica um pouco mais sobre a reposição hormonal em homem, que é chamada andropausa, como que funciona? Hoje deu um boom, né? Isso daí, esse é um assunto que todo lugar você tem uma rodinha de homem conversando. O homem também tem menopausa, né? Antes era só mulher que dizia. Antes, que nem se falou, a gente chamava de andropausa. Agora existe um termo que chama de distúrbio do envelhecimento do homem, né? Então... Com que idade que começa? Ou começa com sintomas? Assim, tem tese, a partir de 45, 50 anos começa a haver uma queda, assim. Mas é muito inespecífico, na verdade, né, os sintomas. É um monte de coisa que pode
causar isso, né? Perda de memória, perda de força muscular, acúmulo de gordura abdominal, diminuição da libido, uma ereção não muito boa, irritabilidade, um sono ruim também, sabe? Então tem assim, o que não dá isso? Sim. Né? Às vezes, então... É mais a dosagem hormonal, então. Você tem que ter esses sintomas acompanhado de uma dosagem hormonal baixa. De testosterona. Né? De testosterona. E assim, a gente é mandatório que se faça pelo menos 2 medições, né? Porque isso oscila também. Sim. Então, os pacientes hoje deram uma generalizada, né, para isso, porque qualquer pessoa, puta, você não tá bem, né? Não tô bem, tô desanimado, tô não sei o que lá. Puta, vai fazer a tua testosterona, não deve estar boa, deve tá. Então, assim, tudo é testosterona, sabe? Virou... Não faz dieta, não faz atividade física, né? E aí tudo é testosterona. Virou a solução dos problemas, né? E não é real isso, né? Então, assim, e laboratorialmente, você vê que ele considera lá normal 170, mais ou menos, até 780. Olha o tanto que é. Então, um intervalo muito grande. Os guidelines orientam você, tem lugar que é 300 para baixo, tem lugar que é 350. Então, esses pacientes que realmente têm sintomas e têm uma dosagem mais baixa, aí sim você está autorizado a fazer a reposição. Como que é feita a reposição? Então, hoje a gente tem no Brasil em gel, tá? Você tem produtos em gel que você passa, tem que passar todo dia. Na pele. Acordou, passa, espera secar e já pode pôr a roupa e tudo mais. Inconveniente, você tem que ter cuidado porque pode haver transferência. Então, criança, você vai abraçar a criança, a mulher também. Vassa, né? O gel passa para outra pessoa. E as mais usadas são as injetáveis, né? Aí você tem a de curta duração e a de longa duração. A de curta duração, ela teve um tempo que era até muito barato, mas agora já não é mais barato. E o inconveniente dela é que ela oscila muito, são picos, né? Você toma, já vai pro pico e já começa a cair, aí você tem que tomar de novo. Então fica essa oscilação muito grande. E tem as de longa duração que não, você toma, ela vai, tem o pico, mantém um platô que dura em torno até de 12 semanas, às vezes um pouco mais, um pouco menos, né? E todas injetáveis, né? Existe aqueles pellets, né? Que hoje em dia alguns lugares aceitam, outros não. Que igual tem o chip da beleza. Isso, eu ia falar isso. Tem de testosterona também. O ruim disso é que assim, não tem ainda garantia dessa absorção, se ela é contínua ou se vai dar uma liberação muito grande de uma vez. Então, os estudos aí, a Sociedade Brasileira de Urologia, por exemplo, condena. Sim. Tá? Os injetáveis não, né? Os injetáveis não. Eu falo esse... Sim, ainda está em... O chip. Sim. Né? Que a gente chama de pellet. E uma mulher que às vezes precisa repor a testosterona, você também faz ou é mais a parte do ginecologista? Fica mais ao cargo do ginecologista. Você faz mais nos homens mesmo. Você vê, isso está tão assim que até a mulher tá indo para esse lado de testosterona. E assim, se você conversar com um ginecologista, endocrinologista, na mulher a testosterona tem que ser baixa. Repor, né? Muitas vezes vai viralizar. Então, tem efeitos colaterais, né? Tem muita complicação. Pode desenvolver, uma hipertrofia ventricular, que vai poder trazer até a morte. Fora isso, né? Voz, na mulher aumenta o clitoriano, pelo, a pele gordurosa, mais oleosa, né? E espinhas, né? Muitas espinhas. E assim, se você não toma cuidado, dependendo de como faz esse uso,
você aumenta muito o hematócrito do sangue, né, no hemograma ali, você com isso aumenta essa viscosidade do sangue, você pode aumentar o LDL, o colesterol ruim, e com isso também predispõe. Então, assim, você tem a viscosidade aumentada, o colesterol ruim aumentado. Então, você predispõe a riscos aí maiores para infarto, trombose, AVC. Então, não é assim, né? Vamos lá, vamos tomar testosterona. A reposição hormonal está muito... enfim, como qualquer um, tem gente que está querendo comprar sem receita, Sim. sem acompanhamento, então não é assim. Eu vivo vendo casos de trombose no meu consultório, que é aqueles anabolizantes, né? Que é um absurdo, porque a reposição, igual o Humberto falou, de forma assertiva com o médico deve ser feita e tem total segurança. Não, sim, porque agora, você protege o homem, né, no caso aí você ajuda a controlar melhor o paciente que é diabético, muitas vezes. Você melhora o sono do paciente que tem problema de sono. Você com certeza vai melhorar a disposição, a libido da pessoa que tem o sintoma relacionado a isso. Então o bem-estar melhora, né? Melhora. Se sente melhor. Tem o lado aí estético que vai trazer, músculo, né, uma parte da musculatura que vai substituir massa magra, né? Mas o pessoal, tudo sempre com orientação médica e de forma muito responsável, né? Com certeza. Como a gente falou, é muito importante essa reposição hormonal. O hormônio não é brincadeira. Hoje em dia, como o Humberto falou, está sendo muito... qualquer um passa, não tem problema nenhum e não é. Então, tem que ser feito. Ele é muito interessante, deve ser reposto, mas da forma correta. Então, com o endocrinologista, com o urologista, com o ginecologista e o acompanhamento. Não é só repor e deixar. Então, tem que ter esse acompanhamento periódico, que aí sim vai te trazer benefício, mas de uma forma correta e com muito cuidado, né? Sim, você tem que ter cuidado até, por exemplo, no homem, os pacientes que têm câncer de próstata, por exemplo, eles não podem tomar. Sim. E tem você as tem contraindicações também. E você tem que estar acompanhando o PSA desse homem, porque se tem alguma alteração, você tem que cancelar a reposição hormonal, porque você vai estar estimulando, pode estar estimulando um tumor. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, porque a gente gostou bastante dessa conversa e espero vocês para mais um Saúde em Foco.